AudioJungle. Saúde a todos com a maravilhosa paz de nosso Deus. É com muita alegria que mais uma vez aqui estamos para estudar um pouco mais das nossas lições de Escola Sabatina. E quero agradecer a cada um de vocês que tem curtido nossos vídeos, que tem compartilhado e também se inscrito em nosso canal. Que Deus possa nos abençoar grandemente e que esse trabalho seja para a honra e glória de nosso Deus. Lembranças e saudações aí aos nossos irmãos de diversos lugares do Brasil e do mundo, Portugal, Peru, todos os lugares, Equador também ali, principalmente nossos irmãos de Ambato. Estou muito feliz de saber que vocês estão sempre compartilhando nossos vídeos e aí vendo uns com os outros até em reunião. Que Deus nos abençoe grandemente. Também os nossos irmãos aqui do Brasil, de norte a sul, leste a oeste, que Deus possa abençoá-los grandemente e que possamos ter essa satisfação de estarmos juntos, sempre estudando a palavra de nosso Deus. Principalmente agora nessa modalidade com nossos irmãos de vários lugares que também estão participando conosco. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Agora, para darmos início a esse trabalho, eu convido você, meu irmão, que aí onde você está, esteja sentado, esteja deitado, onde quer que esteja, possa nesse momento reclinar a sua cabeça e fazermos uma oração ao nosso Pai. Amém? Vamos lá, ore comigo, irmão. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, quero te agradecer por todas as suas bênçãos que tem nos dado e por mais uma semana que nos deu de vida. Hoje, aqui estaremos para estudar a Tua Palavra, Senhor, que essas palavras possam achar lugar em nossas mentes e nossos corações e que possamos sempre ter o desejo de estar estudando a Tua Palavra, meditando e também estar em união uns com os outros, Senhor. Nos abençoe para que este estudo seja uma bênção. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Escola Sabatina, quer dizer, dar introdução a ele, né? E para isso, antes de darmos essa introdução, eu gostaria de convidar uma irmã ali da Bahia. O nome dela é Adriele Santana e ela vai participar conosco neste momento, cantando um louvor ao nosso Deus. Acompanhe conosco, meu irmão. Adriele, é contigo. É adorar quando Deus não responde.
vitória não chega e se reconhece a derrota, o que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. É adorar quando não há recursos. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. Adorar a Deus, seus amigos por perto. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar seus amigos por perto. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar quando lhe falta tudo. Adorar a Deus no vale ou no deserto. Adorar a Deus, seus amigos por perto. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando lhe falta tudo. Muito obrigado, querida Adriele, que Deus te abençoe e que esse dom que você tem, minha irmã, seja cada vez mais utilizado da maneira correta, que seja adorando ao nosso Deus. Que Deus te abençoe sempre e que em outras oportunidades você possa estar nos ajudando a louvar ao nosso Pai que está no céu. Amém? Seja uma bênção. Agora sim, vamos estudar um pouco da nossa lição de escola sabatina, que toda semana temos esse compromisso de falar um pouco da palavra de nosso Senhor. Amém? O título da hoje é a lição 16 do sábado 18 de abril, que tem como título, vocês já estão acompanhando aqui na tela, Falsas Pretensões e Prova dos Profetas. Ok? Então vamos identificar aqui, irmãos, nessa lição, tanto nessa quanto da semana passada, né? Como identificar os falsos profetas, como entender as suas pretensões e sabermos lidar com esses servos que se dizem de Deus, que em vez de falar o que deve ser feito da palavra do Senhor, muitas vezes acabam falando o que bem querem. E para isso, devemos nos ater. Nos ater ao quê? A palavra do Senhor. E é por isso que essa lição é muito importante para você. Vamos identificar os pontos interessantes, como podemos entender e também como provar se essas pessoas que se dizem ser profetas são verdadeiros ou falsos. Amém? Vamos lá. A introdução dessa lição diz assim, acompanhem conosco. Nestes dias perigosos, não devemos aceitar tudo o que os homens nos fazem fingir ser verdade. Quando supostos mestres de Deus vêm até nós e dizem que tem uma mensagem de Deus, é necessário perguntar com cuidado: como sabemos que isso é verdade? Jesus nos disse que muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Lá em Mateus 24:11. Mas não precisamos ser enganados porque a palavra de Deus nos fornece uma prova
pela qual podemos conhecer sua verdade. O profeta diz: a lei e ao testemunho. Se eles não dizem de acordo com isso, é porque não ocorreu a eles. Isaías 8:20. Irmãos, aqui tem pontos muito interessantes. Mas um ponto que vou me ater nessa introdução é a que diz: a lei e ao testemunho. Se eles não dizem de acordo com isso, é porque não ocorreu a eles. Que lei é essa? Que testemunho é esse? Isso é algo que nós devemos deixar bem claro. Que lei é essa? Se existe uma lei, irmãos, que está em vigor hoje, de acordo com a palavra do Senhor, é a do Decálogo, a lei dos 10 mandamentos. E que testemunho? Que testemunho é? O testemunho de quem? De Cristo Jesus. É algo que nós, irmãos, devemos estar atentos. Se as pessoas que se dizem ser profetas, perguntai-vos: guardam vocês os mandamentos do Senhor? Fazem vocês de acordo com a palavra de Deus e é o que Jesus deixou para cada um de nós? Devemos estar atentos a isso. Devemos conhecer a lei de Deus. Devemos estudar as Santas Escrituras, para que não venhamos ser enganados por falsos profetas. O testemunho é o de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos lá agora ao primeiro subtítulo dessa lição. O primeiro subtítulo diz assim: o Senhor vê e adverte sobre os falsos profetas. O Senhor vê e adverte sobre eles. E é por isso que é interessante a gente aqui estar estudando hoje esse maravilhoso estudo. Porque a palavra do Senhor já estava falando que esses aconteceriam. Que esses viriam. Olha o tempo de Jeremias, quando veio ali Ananias. Se Jeremias não estivesse atento, todo o povo seria enganado. Então, meus irmãos, devemos estar prontos para isso, para que não venhamos perecer nas mãos desses lobos devoradores. A primeira pergunta diz desta maneira: o que as Escrituras falam sobre os falsos profetas, contemporâneos de Jeremias? O que o Senhor disse que seria consequência de sua grande maldade? Para nos ajudar com essa primeira pergunta, vamos ali a São Paulo. Vou convidar meu amigo e irmão Sandiel Maravilha para nos ajudar com essa resposta. Está com você, meu irmão. Aqui estamos mais uma vez, irmão Wilton. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe muito, irmão, o seu trabalho e o seu labor que você está fazendo aí pelo Senhor. Vamos passar a primeira pergunta dessa lição para estudar um pouquinho, mas vamos conectar com a outra lição anterior, porque na lição anterior nós conseguimos analisar sobre um embate, de Jeremias com um falso profeta, que era Ananias. E esse embate mostrava quais as características de Ananias, porque ele era um falso profeta, mas agora nessa lição a gente vai conseguir analisar que ele não estava sozinho, Ele tinha mais pessoas ao seu lado, mais pessoas seguindo esse ramo dos falsos profetas. E infelizmente isso chegou até Deus, e Deus estava sentindo essa situação. Foi o que ele sentiu a necessidade de então falar com Jeremias, falar o que estava acontecendo com o povo naquele momento. Então, nesse capítulo de Jeremias, capítulo 23, ele vai falar qual estava a situação do povo, como era a situação do povo para Jeremias. Ali Deus vai descrever que o povo estava caminhando como ovelhas sem pastor, que o povo estava então fazendo coisas terríveis, cometendo pecados terríveis, e líderes que eram para estar dirigindo o povo, ser espelho para o povo, ser guias para o povo, eram eles que estavam, infelizmente, levando o povo para um caminho errado. Eram eles que estavam guiando o povo para a desobediência, para a não fazer a vontade de Deus e fazer, infelizmente, a vontade de Satanás. E isso faz agora a gente entrar na nossa pergunta: o que as Escrituras falam sobre os falsos profetas contemporâneos de Jeremias? O que vai falar a Escritura? Quando chegou nessa parte do capítulo de Jeremias, capítulo 23, versículo 9, Deus vai dedicar somente aos profetas. Ele vai falar o que ele sentia, o que Deus estava sentindo vendo aqueles falsos profetas. Porque pessoas como sacerdotes e profetas, que era uma das pessoas mais importantes e alguns dos líderes mais importantes do povo, estavam caminhando por caminhos errados.
Profeta significa o representante de Deus aqui na terra. E essas pessoas se passavam por profetas, eram falsos profetas, talvez para conseguir fama, para conseguir poder, eram chamados então os falsos profetas. E o que essas pessoas faziam? Estavam ali cometendo pecados terríveis, pecados de adultérios, pecados de destruição, pecados de irresponsabilidade, pecados de desobediência, de irreligiosidade. Então, aí vemos como estava a situação desses falsos profetas. Por quê? Eram líderes e estavam guiando o povo por caminho totalmente errado. A liderança é mais ou menos como um dominó, porque se um líder está fazendo a vontade de Deus, se um líder está obedecendo a Deus, ele está seguindo a vontade de Deus, guiando o povo para que possa obedecer a Deus, as pessoas que estão atrás dele vão ver isso. Olha, o líder está fazendo isso, então vamos fazer também. E isso é um dominó. Isso faz uma sequência de ações que vai mais ou menos todo mundo fazer algo harmônico. Agora, se um líder está desobedecendo, está guiando o povo a desobedecer a Deus, a cometer pecados, a não fazer a vontade de Deus, as pessoas que estão atrás vão fazer a mesma coisa, vão caminhar na desobediência, vão caminhar em nem fazer a vontade de Deus. E era o que esses falsos profetas estavam fazendo, estavam guiando o povo para um caminho totalmente errado, guiando o povo a cometer pecados, e pecados terríveis. Esses falsos profetas estavam cometendo pecados dentro do templo de Deus, dentro da casa de Deus. Tal era o nível dessas pessoas. Tudo por quê? Por fama, por poder. Agora, o que o Senhor disse que seria consequência de sua grande maldade? Agora o Senhor vai ditar a consequência, porque tudo que vai e volta, tudo tem sua consequência aqui nessa terra, tudo tem seu galardão, tanto para o lado bom como para o lado mal. Então, eles iam sofrer as consequências dos seus pecados. Por isso aqui Jeremias diz: portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios. Na escuridão serão empurrados e cairão neles, porque trairei sobre eles mal no ano da visitação. Assim diz o Senhor. A consequência vem, meus queridos irmãos. Infelizmente, as consequências para esses homens não seriam só consequências deles, porque aquelas pessoas que eles enganaram, aquelas pessoas que eles fizeram errar, que fizeram desobedecer, aquelas pessoas, eles iam sofrer pelos pecados daquelas pessoas, por ter enganado aquelas pessoas. Não somente pelos seus pecados eles iam sofrer, mas iam sofrer o mal também pelos pecados daquelas pessoas. Então, sempre vai ter, meus queridos irmãos, sempre teve e terá até um momento da história dois caminhos, o caminho do mal e o caminho do bem. E muitas vezes o caminho do mal está vestido com o caminho do bem. Pessoas que fazem o mal estão vestidas como que se fizesse o bem. Cuidado, meus queridos irmãos, para não ser enganado. E esse é o objetivo dessa lição. E que nós possamos tomar cuidado com os falsos líderes, as pessoas que estão guiando o povo por um caminho errado. Esses falsos líderes vão sofrer os pecados não somente pelos seus pecados, mas também pelos pecados das pessoas que estão enganando. E que as próximas perguntas possam nos ajudar a analisar quem é falso profeta e quem é verdadeiro. Quem são os falsos líderes, quem são os verdadeiros líderes. Quem estão ensinando a verdade, quem está ensinando a mentira. E isso nós veremos nas próximas perguntas. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês no estudo dessa lição. Boa tarde, um abraço. Muito obrigado, irmão Sandiel, por essa belíssima resposta. Que Deus possa te abençoar sempre, querido jovem. E que você seja uma das pessoas, um dos profetas verdadeiros, que um dia estará aqui e em todos os lugares pregando mais e mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe para isso, meu irmão. Que um dia você possa estar aí sendo um pastor, sendo um obreiro na causa de Deus e levando essa mensagem onde quer que você for. Que Deus te abençoe muito. É o meu sincero desejo de ver você na obra. Que Deus te abençoe, irmão. Vamos lá. E aí vimos, irmão, a resposta aí do nosso irmão Sandiel. Muito bem respondida. Lembrou aí um pouco, né, da lição da semana passada. E é importante. Essas lições sempre estão uma junto à outra, ligando-se à outra. Porque isso é um estudo que estamos fazendo, irmãos, e esse estudo se complementam. Se não estivermos atentos a esses estudos, podemos perder. Eu não estudei a lição da semana passada. Quando chegar hoje, você pode estar meio que perdendo ele. Então, vamos aproveitar para estudar essas Sagradas Escrituras, que também aqui vem trazendo muitos ensinamentos para nós. Se atentem sempre. Amém? Muito obrigado.
Vamos lá, segunda pergunta neste momento. A segunda pergunta diz dessa maneira: o que mais as Santas Escrituras falam sobre os falsos profetas? Em Samaria e Jerusalém, que clara instrução deu ao povo, mesmo quando os profetas afirmavam ser seus porta-vozes? Aqui tem uma pergunta também muito interessante. E para nos ajudar agora com essa pergunta, vamos aqui em Belo Horizonte mesmo, convidar aí o meu irmão Ademilson. Ademilson, é com você, meu irmão. Ademilson Souza, é contigo. Olá, irmão Wilton, alegria muito grande estar aqui gravando com vocês aqui essa maravilhosa lição. Que Deus nos abençoe e aí nos dê o espírito de compreensão da sua palavra. Uma lição, cada uma mais importante que outra, e vem nos advertindo desde sempre, né? Essa lição vem nos advertindo dos falsos profetas. E essa pergunta, a segunda pergunta, diz que o que a Sagrada Escritura fala sobre os falsos profetas de Samaria e de Jerusalém. Então, a Escritura diz que profetizam da parte de Baal e fazem errar o meu povo de Israel. Então, é muito interessante que profetiza da parte do inimigo e faz errar as pessoas que querem realmente saber e conhecer a verdade, né? O que a Escritura fala. E é interessante a gente falar sobre isso porque hoje, quando nós pregamos o Evangelho por causa dos falsos profetas, a gente às vezes é rejeitado, porque devido às falsas mensagens que eles trazem, às vezes hoje nós somos rejeitados por causa desses falsos profetas. E a segunda parte nos diz que o que clara instrução deu o povo, mesmo quando os profetas afirmavam ser seus porta-vozes. Então, diz aqui: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem a desvanecer, fala da visão de seu coração e não da boca do Senhor. Então, eles falam o que é próprio, o que é seu, né? Falam do seu coração e profetizam da parte que não é da parte de Deus, né? Então, Deus nos dá uma advertência também para cada um de nós hoje, para a gente não dar ouvido aos falsos profetas, porque eles profetizam em nome de Baal. Então, o Senhor nos adverte, sempre está nos advertindo contra os falsos profetas. Lá em Mateus 24, lá no início da notinha, fala que muitos virão em meu nome dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas, mas o Senhor vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticas iniquidade e pecado. Né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um espírito de sabedoria e que a gente venha sempre sendo advertido através das Escrituras dos falsos profetas. Amém. Muito obrigado, irmão Ademilson. Prazer ter aqui você nessa oportunidade, nos acompanhando, né? E também compartilhando um pouco de conhecimento sobre essa lição. E aqui vocês viram, meus irmãos, o quão importante a gente estar atento. O que mais as Sagradas Escrituras estão falando sobre falsos profetas e qual foi a clara instrução. Muito bem respondida aí pelo nosso irmão Ademilson. Que Deus te abençoe. E que esses ensinamentos, como eu vou estar dizendo e vou repetir várias e várias vezes, seja para você, também seja para mim, para que possamos identificar aqueles que fazem a vontade de Deus ou não. Isso é muito importante para nós. Amém? Ressaltando aqui um pouco da notinha dessa segunda pergunta, eu gostaria de deixar um ponto que é muito interessante. Esse ponto está lá em Marcos, capítulo 13, versículos 21 a 23. E Cristo ele já vinha nos advertindo. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas,
operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos do Senhor. Viu, meus irmãos? Porque é interessante estarmos aprendendo sobre essa lição. Devemos estar atentos para quando esses falsos profetas aparecerem, extirparmos de nossas vidas e alertarmos outras pessoas que esses são falsos. Devemos estar atentos a isso, porque a palavra do Senhor já nos advertiu. Que Deus nos abençoe. Vamos lá então agora à terceira pergunta. Diz assim: o que profetizaram os impostores para ganhar o favor do povo? Como é possível distinguir o verdadeiro e o falso? Para responder essa pergunta, meu irmão, vamos ali ao sul do Brasil, ali no Paraná, em Curitiba, com a nossa irmã Valentina Zitar. Irmã Valentina, é com você, minha irmã. Prazer estar aqui conosco. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Os impostores profetizaram para o povo o que eles queriam ouvir: que teriam paz, que nenhum mal viria para eles. O povo queria acalar sua consciência. Não queriam ouvir palavras de repreensão, palavras rudes, palavras que chamaram a atenção para eles, para mudar o curso da vida deles. Se eles nesse momento estavam sendo oprimidos, eram escravos, era consequência de seus pecados. E é natural no ser humano não gostar de ouvir repreensões, puxões de ouvido, de orelha. Não é natural. O ser humano não gosta disso. Gostamos, nosso ego, que seja massageado, ouvir palavras suaves e agradáveis. Mas as verdades, muitas vezes, são duras e rudes. Porém, o inimigo utilizou esse falso profeta justamente para fazer esse trabalho de que o povo ouvisse coisas agradáveis. Para quê? Para que não se submetam àqueles que estavam oprimindo eles. E o povo ouvia essas coisas porque eles estavam cegos. Estavam cegos da condição. Se eles estavam nessa condição, era consequência de seus pecados. Mas de que forma nós podemos conhecer quando um profeta é verdadeiro ou quando um profeta é falso? O verdadeiro vai falar sempre apoiando na palavra de Deus. E a sua profecia vai se cumprir. O falso vai falar tudo diferente. E as suas palavras não serão aplicadas na palavra de Deus. E ele vai levar para o povo pelas ondas sem uma âncora segura. O povo não vai ter uma certeza, porque as suas profecias nunca vão se cumprir. Dessa forma, vai demonstrar que não acenderam suas lâmpadas sobre o altar do Senhor. Nós devemos ter cuidado, que neste tempo também podem surgir falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes, que para ganhar a confiança, o apoio e a admiração do povo, podem falar palavras agradáveis. Pode ser que nunca chame atenção a seu pecado, a seu erro, porque vão querer que você apoie ele, ajude ele. Queridos irmãos e amigos, estejamos alertas e espertos para esta situação, para estes momentos solenes em que estamos vivendo. O Senhor abençoe sua palavra. Amém. Muito obrigado, querida irmã Valentina. Que Deus te abençoe muito. Por aqui está nos ajudando também. Que Deus te abençoe, que aí onde quer que esteja, possa estar sempre trabalhando também na obra do Senhor, que eu sei que a irmã está trabalhando. E fico feliz em vê-la por esse meio e aqui está colaborando com esse departamento. Que Deus te abençoe sempre e um abraço à distância.
Muito obrigado aí pela sua resposta. Vamos lá, irmãos. Vocês viram, né? O que é que os falsos profetas fazem para ganhar o favor do povo? Às vezes, quando nós queremos falar, irmão, tu aceita guardar os mandamentos de Deus e fazer a vontade de Jesus, ou tu vai para o inferno, ou tu continua como está. E muitas vezes as pessoas vêm e falam, não, continua como está, que não tem problema não, Jesus quer só o coração, e está tudo bem, profetiza 1000 maravilhas para você. E se você que não tem estudado as Escrituras, acabam ouvindo essas pessoas, vocês ficam felizes. Mas não é bem assim. Isso são artimanhas que eles fazem. Querem falar o que nós queremos ouvir. E eu estou aqui para te dizer, devemos fazer, devemos olhar o que a palavra do Senhor está dizendo. Isso é um ponto importante. Há muitos cristãos nos dias de hoje. Há cristãos de todos os lados. Se você sair pelas ruas e perguntar a 100 pessoas, você acredita em Jesus? Eu acredito que 98, 95% vai dizer que sim. Muitos vão dizer que acreditam em muitos profetas. Mas, irmãos, será que as pessoas estão crendo no que diz a palavra de Deus ou que estão dizendo o meu pastor, a minha pastora? É assim que muitos dizem. É assim que muitos se referem. E esses são os falsos profetas de hoje. São falsos líderes religiosos que se usam da palavra de Deus para, primeiramente, enriquecer os seus próprios bolsos. Agora, nesse momento de Covid-19, cadê esses falsos profetas que fazem curas, que faz isso, que faz aquilo, que faz pessoas andarem? Cadê vocês na porta dos hospitais? Cadê vocês curando as pessoas? Vai para a Itália, vai para os Estados Unidos. Vocês não estão fazendo isso. Irmãos, fiquem atentos. Há muitos falsos profetas. Essa pandemia veio para deixar coisas muito claras. E uma das coisas muito claras é que muitas pessoas não estão prontas para o que ainda vai acontecer, ao que diz os eventos finais, o grande conflito. Muita gente não está pronta. E também veio para quê? Para fortalecer a nossa fé, que essas coisas devem acontecer. E outra coisa para deixar bem claro, que muitos desses líderes religiosos estão só a enganar pessoas. Eu vi aí algum comentário esses dias no Facebook. Hoje a igreja está fechada para o culto de milagres por causa dessa doença que está. Coisa estranha, irmãos. Olha os pontos que estamos dizendo aqui. Para ganhar o que é nosso, eles falam o que bem querem. Mas nesse momento de mostrar que são falsos ou verdadeiros profetas, não estão fazendo. Não que eu não acredite em milagres e curas, eu acredito e creio que o povo de Deus nos últimos tempos irão fazer esses milagres. Mas olhai se essas pessoas estão cumprindo de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. E vamos lá, a quarta pergunta desta lição, que tem subtítulo assim: prova os profetas. Esse é o momento de provar os profetas. Vamos agora à quarta pergunta. Inclusive, se uma pessoa afirma ter recebido uma mensagem em um sonho, que princípio deveria aplicar-se para provar tal afirmação? Como se aplica não apenas aos sonhos, mas também às mensagens? Para nos ajudar aqui com nossa quarta pergunta, vamos ler outra vez a São Paulo com nossa irmã Herman Klam, para nos ajudar. É com você. Repetindo a pergunta. Inclusive, se uma pessoa afirma ter recebido uma mensagem em um sonho, que princípio deveria aplicar-se para provar tal afirmação? Como se aplica não apenas aos sonhos, mas também às mensagens? Irmãos, nos dias de hoje nós vivemos em um tempo onde muitos se dizem profetas,
videntes que conseguem ver o futuro, pessoas que vão profetizar aquilo que é melhor para a sua vida, pessoas que sonham com coisas maravilhosas que vão acontecer na sua vida. Mas como nós podemos distinguir o que são realmente sonhos enviados por Deus e aqueles que são simplesmente o sonho de qualquer noite que podemos ter? Irmãos, nós não devemos aceitar qualquer mensagem. Nós devemos estar de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos estar estudando-a e que tenhamos ela guardada no nosso coração, na nossa mente, para que assim possamos estar de acordo e caminhando junto com Cristo. Amém? Esse é o meu desejo e oração para todos. Muito obrigado, irmão Herman. Que Deus te abençoe. Que você seja um jovem também, a ser um grande líder, crendo na palavra de Deus, pregando essa palavra e anunciando outras pessoas. É um trabalho que nós, como jovens, devemos estar fazendo. Eu não tão jovem assim, né? Mas você, Herman, Daniel e todos os outros que aqui iremos falar, vocês são aqueles que devem levar essa mensagem adiante. Que Deus os abençoe para isso. Aqui vemos a resposta do irmão Herman. E é algo que nós devemos estar prontos, irmãos. Devemos estar atentos. Porque muitos vêm aí dizendo que estão tendo sonhos, que estão vendo isso, que estão vendo aquilo. Mas prova os profetas. Prova para ver se eles estão falando em nome de Deus mesmo. Prova pelo testemunho que essa pessoa está vivendo. Se é similar ao de Cristo, ou se é similar apenas ao Deus e ao príncipe deste mundo. Prestem atenção. Jovem, querido jovem que está me escutando. Vamos estudar a palavra de Deus. E quando vermos alguém falar isso, e tivermos a oportunidade, defender as verdades. É o que nós devemos estar fazendo. Amém? Vamos lá então. Quinta pergunta. Já chegamos aqui, já passamos do meio da lição e vamos agora à quinta pergunta. Que diz assim: que outra prova pode aplicar-se a um suposto profeta e sua mensagem? Qual deve ser a atitude em relação a uma pessoa cuja profecia não é cumprida? Vamos entender mais sobre isso. E agora eu convido o nosso irmão aí, lá da Bahia também, agora lá de Vitória da Conquista, o nosso irmão Ícaro Emanuel. É contigo, meu irmão. Saúde a todos, com a paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A quinta pergunta de nossa lição, ela está subdividida em duas perguntas. A primeira nos indaga de qual prova, qual forma nós podemos identificar um suposto profeta, identificar se ele é um verdadeiro ou se ele é um falso profeta. No texto de Jeremias, a segunda parte do texto de Jeremias descrito na lição, nos fala que a prova que nós podemos aplicar seria a prova do tempo, porque toda e qualquer profecia ela tem um tempo a se cumprir. Então, chegado o tempo de cumprimento dessa profecia e ela não se cumprir, então o profeta que a predisse, ele se caracteriza como um falso profeta e a verdade não está com ele. E se caso ela se cumpra, então ele se torna um verdadeiro profeta e tudo que ele diz, toda a sua mensagem, se torna divinamente inspirada. Antes de prosseguirmos para a segunda pergunta da quinta, eu gostaria de destacar o começo do segundo parágrafo da nota, que diz da seguinte maneira: Os que profetizam mentiras encorajam os homens a que olhem o pecado como coisa sem importância. Quando os terríveis resultados de suas más ações forem manifestos, eles procurarão, se possível, tornar responsáveis por suas dificuldades quem fielmente os tem advertido. Então nós vimos que todos os falsos profetas, eles conduzem todos os seus ouvintes a olharem para o pecado como algo sem importância, como algo fútil, como algo natural, por assim dizer. E quando as consequências de suas más ações começam a recair sobre eles, eles tentam culpar
todos aqueles que fielmente os advertiram de seu mau caminho, como aconteceu com Jeremias. Também um exemplo aqui dado na nota, que os judeus eles acusaram a Jeremias por suas desventuras. E na segunda pergunta, nos fala que qual atitude nós devemos ter para com aquela pessoa que a profecia não se cumpriu, ou seja, para aquela pessoa que se caracteriza como falso profeta. No texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, também descrito na nota, a última frase diz da seguinte maneira: não tenhas temor dele. Então, o texto fala aqui que caso um profeta seja falso, nós, como cristãos ou como ouvintes, por assim dizer, não devemos ter temor dele, do que ele diz ou de sua profecia, porque o Senhor não está com ele. Tudo que ele diz não vem do Senhor, então ele não é divinamente inspirado. E essas são as duas respostas das perguntas da quinta. Obrigado. Muito obrigado, irmão Ícaro. Que Deus te abençoe sempre, meu irmão. Que você também seja um desses jovens que há pouco estávamos falando, né? Para ser esses porta-estandartes, para levar a mensagem do Senhor a muitos lugares. Que você também seja aí um dos servos do Senhor aqui nessa terra para levar essa mensagem. Amém? Eu acredito que sua mãe aí deve estar falando amém, irmã Neuza, seu pai também, irmão César. Isso é uma bênção, meu irmão. E nós podemos fazer isso. Creemos, pregamos a palavra de Deus e vamos nos fortalecer no conhecimento das Escrituras para que não venhamos ser enganados. É uma bênção fazer isso. Aqui estou e fico feliz de estar fazendo a mensagem do Senhor e trazer a mensagem de Deus a tantas pessoas que deveriam também estar fazendo, que deveria e agora está ouvindo a palavra de Deus. Então eu digo a todas as pessoas, compartilhe esse vídeo. Você que não curtiu ainda esse canal, curta esse vídeo, irmão. Compartilha no seu Facebook, nas suas mídias sociais. E vamos falar das verdades do Senhor. Os falsos profetas, quando ele vê a cada um de nós, eles têm que temerem. Eles têm que tremerem muito. Porque estamos prontos a batalhar pela verdade e ser servos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Vamos lá, vamos seguir. Sexta pergunta. Além do cumprimento de uma profecia, que prova ainda maior pode ser aplicada a um profeta e sua mensagem? Se suas mensagens e sua vida não estão de acordo com a lei de Deus, o que pode ser revelado sobre esse chamado profeta? Para responder essa pergunta agora, eu vou ali à Bahia também, ali com o nosso irmão Daniel Santana, para nos ajudar com essa pergunta. Vamos lá, irmão Daniel, é contigo. Feliz sábado a todos. Vou fazer um breve comentário dessa sexta pergunta, que o texto bíblico está em Deuteronômio 13, do 1 ao 4, que diz: quando se levantar no meio de vós um profeta dizendo que devemos cultuar ou adorar outros deuses, afastai-vos dele. Ele não é um profeta de Deus, porque a palavra de Deus diz e deixa bem claro: não terás outros deuses diante de mim. E se um profeta cultua outros deuses, não é de Deus esse profeta. A segunda parte da pergunta, que o texto bíblico está em Mateus 7, 16 ao 20, diz assim: como se uma árvore ruim pode dar bom fruto, como de uma fonte suja pode sair água limpa. É impossível acontecer isso, né? E o texto bíblico diz: aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Não devemos confiar, né, nessas pessoas que atropelam e pisam na lei do Senhor.
O falso profeta, ele faz de tudo para puxar almas para o lado dele. E devemos ter a sabedoria dos céus para não sermos enganados por eles falsos profetas. E devemos ter sabedoria de Deus para distinguir o certo e o errado, os bons dos ruins. E que Deus possa abençoar a todos, que eu possa ter explicado de acordo à palavra do Senhor. Amém. Muito obrigado, irmão Daniel. Que Deus te abençoe. Para quem não sabe, o irmão Daniel é o pai aí da nossa irmã Adriele, que cantou ao começo. Creio que está feliz por ver sua filha nos caminhos de Deus e também agora participando conosco, né? Com esse belíssimo hino, uma jovem aí promissora a levar a mensagem de Deus. Que Deus os abençoe muito. Um abraço aí a toda a família e também meus irmãos aí de Gandu, que os amo muito. Abraço a todos. Aí a gente vê um pouco mais dessa maravilhosa lição com o nosso irmão Daniel. O que é que deve acontecer, o que é revelado. Olha só, né? Se suas mensagens e sua vida não estão de acordo com a lei de Deus, o que pode ser revelado sobre esse chamado profeta? Rapaz, é coisa que nós devemos estar prontos. Se nós conhecermos a palavra do Senhor, quando esses falsos profetas virmos e identificarmos, o que é que poderemos dizer sobre essas pessoas que são falsas? Mas se eu não estou estudando a palavra de Deus, como eu vou fazer isso? Por isso é de muita importância estarmos aqui hoje, estudando as Sagradas Escrituras, estudando essa maravilhosa lição, que não é muitos que têm essa oportunidade. Mas você, meu irmão, está tendo a oportunidade nessa semana de ter esse maravilhoso estudo e está aí fortalecendo suas defesas contra aqueles que se dizem ser do Senhor e estão levando muitas pessoas ao buraco. E eu e você possa estar atento. Amém? E agora vamos à 7ª pergunta desta lição. O último subtítulo diz dessa maneira: conhecer e seguir as Escrituras. A 7ª pergunta diz assim: qual será o fim de todos os que pregam mensagens humanas e afirmam que provém de Deus? Em que deve aferrar-se estritamente todo cristão em sua pregação e ensino? Aqui está um ponto interessante. O que é que vai acontecer com essas pessoas que se dizem profetas do Senhor, mas estão pregando mentiras? O que é que vai acontecer com eles? Vamos aí convidar aí uma irmã ali de Juiz de Fora, também companheira de seminário, minha irmã Ohana Sibaldi. É com você, minha irmã. Olá, irmãos. Saúdo a todos com a paz de Cristo. Eu me sinto muito honrada em poder estar participando dessa lição. A primeira parte dessa última pergunta nos indaga sobre qual será o fim de todos os que pregam mensagens humanas e afirmam que elas provêm de Deus. Uma parte do texto bíblico, que se encontra lá em Jeremias 23, diz que o Senhor é contra aqueles profetas que distorcem as suas palavras, aqueles profetas que profetizam sonhos mentirosos e, como consequência dessas mentiras, levam o povo de Deus a pecar, fazem com que o povo de Deus se desvie do caminho da verdade. E qual será o fim desses profetas? Eles não só serão abandonados por Deus, mas também o profeta Jeremias diz mais adiante, nesse mesmo capítulo, que eles serão castigados juntamente com a sua família. A segunda parte da pergunta diz: em que deve aferrar-se estritamente todo cristão em sua pregação e ensino? O versículo 20 do capítulo 8 do livro do profeta Isaías diz assim: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque neles não há luz.
Então, sempre quando nós estivermos pregando, ensinando a outras pessoas sobre as Escrituras, devemos nos aferrar à lei e ao testemunho. Essa é a única maneira de estarmos seguros de que não estamos entrando em contradição com a palavra de Deus. Já no livro de João, lá no capítulo 5 e no versículo 39, ele descreve as seguintes palavras de Jesus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que conselho maravilhoso, né? Se nós seguimos essa instrução de Jesus, nós nos precavemos do risco de incorrer no pecado de distorcer a palavra de Deus. E é também examinando, consultando as Escrituras, que nós vamos saber distinguir se um pregador, um pastor, um líder religioso está falando de acordo com a lei e os ensinamentos de Deus, ou se ele é um falso profeta. Amém? Muito obrigado, querido irmão Hanna. Parabéns aí pela primeira vez nesse canal, né? Que Deus te abençoe, jovem. E aqui, irmãos, estamos concluindo a nossa lição de escola sabatina. Eu acredito que foi uma bênção muito grande estudar mais uma vez essa lição. Agora, compartilhe mais uma vez, curta esse canal, se inscreva. Vamos chegar aí agora a 500 pessoas inscritas nesse canal, que já demorou bastante, e com a sua ajuda chegaremos lá. Que Deus nos abençoe para isso, e que essa lição tenha sido uma bênção para mim e para você. E neste momento convido você para juntos fazermos mais uma oração, para que o que estudamos nesse dia possa ficar conosco, em Cristo Jesus. Oremos. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, mais uma vez, Senhor, te agradeço por esse maravilhoso estudo que nos concedeu, esse alerta, ó Pai, que nos deu nesse final dos tempos, que possamos nós fazer de acordo com a Tua palavra, e que essas palavras possam ficar em nossas mentes e em nossos corações, e possamos também levar aquelas pessoas que estão sendo enganadas por falsos profetas e falsos enganadores que estão em todos os lados. Nos abençoa, Pai, com Teu Santo Espírito, para identificarmos da melhor maneira possível e alertarmos a outras pessoas para não nos seguir. Te peço e te agradeço em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.